Dona Canepa, a gente tá com gastos extras na hora de abastecer o carro e ó, prepare o bolso, porque aquele ventilador a mais, aquela luz que você esquece ligada no banheiro, o ar-condicionado que ficou acionado a madrugada inteira, pode ser que custe um pouquinho a mais aí nos próximos meses no nosso bolso também, né? Ei, Cris, é difícil ser mensageira aqui da notícia ruim, mas a culpa é da bandeira de escassez hídrica, hein? Brincadeiras à parte, a ANEEL divulgou hoje uma informação que é importante, que as distribuidoras estão alegando que tiveram custos mais altos durante esses últimos meses e considerando que eles pagaram, que teve um bônus para quem economizou energia elétrica, que teve acionamento de termoelétrica, que teve dificuldade. Mesmo com a bandeira de escassez hídrica, vamos refrescar a memória do nosso ouvinte. Em setembro do ano passado, a ANEEL criou uma bandeira tarifária que não existia, a mais cara da história do Brasil, né? Porque a gente teve, em 2020, cobrava a bandeira verde, que era nada além do que você já paga na sua conta. Depois a gente foi para a bandeira amarela, que era uma cobrança extra a cada 100 kWh consumido, para frear um pouco o aumento do consumo de energia elétrica. Depois passamos para a bandeira vermelha 1, vermelha 2, e aí foi aumentando, né? A bandeira amarela era 3 e pouco de taxa extra, a bandeira vermelha 1, 6 e pouco reais a cada 100 kWh consumido, a vermelha 2, 9 e pouco a cada 100 kWh consumido, e a escassez hídrica, que foi criada em setembro do ano passado, R$ 14,20, uma taxa extra para cada 100 kWh consumido. E aí essa bandeira foi criada em agosto, no momento em que a gente falava sobre falta de chuva, né, uma dificuldade, os reservatórios, não vai dar, estamos chegando no limite, aí a sombra, né, do risco de um apagão, o que a gente pode fazer? Vamos cobrar mais caro para desacelerar o consumo. Só que a bandeira de escassez hídrica já nasceu com data de início e de fim, abril de 2022. E aí, em outubro começou a chover, novembro a gente praticamente não falava mais em escassez hídrica, dezembro estava tudo molhado até demais. E a gente continua pagando essa taxa extra. Continua pagando. Aí eu fui apurar com a ANEEL quanto que isso rendeu. Em arrecadação extra, a bandeira de escassez hídrica rendeu 16 bilhões de reais até janeiro. Só nesse período de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, em 5 meses, 16 bi. E a estimativa é que até o fim de fevereiro chegasse a 19 bi. Então, até agora, fim de abril, que ela vai vigorar, provavelmente vai passar dos 20 bilhões de reais de arrecadação extra. E as distribuidoras foram lá com um potinho, pedir para a ANEEL, falaram, mas nossos custos subiram muito, precisamos de ajuda. E hoje a ANEEL autorizou um empréstimo no valor de 5 bi e 300 milhões de reais para que essas distribuidoras cubram alguns custos e não cobrem mais da energia elétrica, segurem novo aumento em 2,5% até o ano que vem. Mas quem é que vai pagar pelo empréstimo? Nossa! Tcharam! Tcharam! Quem é que vai se ferrar? O consumidor. A estimativa da ANEEL é que eles vão dividir esse empréstimo em muitos e muitos anos, muitos e muitos meses, e que o impacto tarifário para o consumidor só a partir do ano de 2023 não chega a 1% de aumento no preço da conta. Mas lembrando, já estamos pagando, sem a escassez hídrica, estamos pagando uma tarifa extra para enfrentar a escassez hídrica por pelo menos 4, 5 meses, mesmo que o problema já tenha sido superado. Ainda assim não foi o suficiente para cobrir os custos das distribuidoras. Muito difícil, né, matar essa sede de os custos altíssimos e de cobrir esse rombo. Então, é essa a notícia para o dia de hoje. O empréstimo para as distribuidoras autorizado foi uma primeira parcela de 5 bi. Eles estão negociando uma segunda parcela de mais 5 bi. Isso tudo para segurar novos aumentos na nossa conta de luz. E tomara que a redução agora em abril, né, o fim da cobrança de bandeira de escassez hídrica, pelo menos dê um pouquinho de sossego para o contribuinte, porque logo, logo, de novo, a energia elétrica, a tua conta vai subir. Sinto muito.
O problema é que Esse assunto eu trouxe aqui em janeiro, lembra? Houve uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, acho que foi até a medida provisória 1078, o número, assinada em dezembro, ali na calada da noite dos festejos de fim de ano, em que ele autorizou as distribuidoras, essas empresas malandras que alegam prejuízo, etc., a contraírem empréstimos para que nós, os consumidores, paguemos esses empréstimos na conta de luz. É isso. E a ANEEL, que participou dessa conchambrança aí, dessa safadeza, a ANEEL resolveu, então, não tirar essa coisa como a Alana explicou, que está lá na nossa conta de luz, de escassez hídrica, né? Nós estamos sob verdadeiro dilúvio no país desde o início de dezembro. A ANEEL continua nos cobrando escassez hídrica. Eu trouxe aqui isso em janeiro. É mentira. Não é escassez hídrica. Isso aí é uma grana que eles estão tirando do nosso bolso para pagar os empréstimos contraídos os empréstimos bancários contraídos pelas empresas elétricas, né, pelas distribuidoras de energia. É a segunda vez que isso acontece no Brasil. A primeira foi em 2020, também medida provisória do presidente da República. Naquela ocasião, foram 16,1 bilhões de reais que foram tirados dos bancos, os bancos emprestaram, entre aspas, para as empresas e nós pagamos. Nós pagamos. A ANEEL mentiu o tempo todo falando em escassez hídrica. Eu até comentei aqui algumas vezes, eu nunca vi escassez hídrica que não falta água na torneira. Foi a primeira vez na história. Mas a escassez hídrica, entre aspas, foi uma enganação da agência reguladora, a ANEEL, para tirar dinheiro do nosso bolso, através das contas mensais de energia, para pagar os tais empréstimos de 16,1 bilhões. E por quê? Porque os lobistas das distribuidoras de energia, e na ANEEL e no governo, né, convenceram o presidente. Não, é preciso inclusive verificar como eles conseguiram chegar ao presidente, né, como é que foi isso. Convenceram o presidente que eles tiveram um enorme prejuízo na distribuição de uma energia que eles não produzem, né? A energia é produzida por outra empresa, né? Tem a geradora e tem a distribuidora. Essas empresas malandras a que me refiro são as distribuidoras, são exatamente aquelas empresas que mandam a conta de luz para nossa casa. Eles alegaram, convenceram o governo que tiveram um prejuízo de 16,1 bilhões ou teriam um prejuízo, né, nessa ordem durante a pandemia, porque o governo recomendou que se pegasse leve nas tarifas, né, porque afinal de contas vivíamos uma crise econômica gravíssima decorrente da pandemia, e assim foi feito. Quando foi agora em dezembro, assinou o presidente da República uma nova medida provisória, essa 1078 ou 1076 a que eu me referi. E são mais 15 a 20 bilhões. A previsão é de entre 15 e 20 bilhões de novos empréstimos para que nós paguemos. Então é o seguinte, vamos pagar escassez hídrica, esta embromação, esta enganação pelo ano todo. Até porque vai chegar um ponto em que as chuvas vão parar e vão dizer, escassez hídrica novamente, que horror, né? E novamente, e vão continuar cobrando esse valor até que as empresas distribuidoras paguem, elas paguem não, né? Até que nós paguemos os empréstimos, entre aspas, que elas contraíram. Eu inclusive trouxe aqui naquela ocasião, várias vezes falamos aqui, vários dias, e eu trouxe aqui a constatação, né, de que essas empresas distribuidoras de energia criaram o negócio sem risco. É o único negócio privado do planeta onde eles não têm risco, né? Simplesmente não tem prejuízo. Qualquer empresa privada está sujeita a prejuízo, com exceção das distribuidoras de energia. Eles montaram um sistema de lobby muito forte no Congresso, na ANEEL, sobretudo na ANEEL. Essa ANEEL tinha que merecer mais investigações da Polícia Federal do que já foi submetido até hoje. E convenceram também o governo, né, de que elas, coitadinhas, não podem ter prejuízo. Todos podemos, elas não. Eu até citei aqui uma comparação. É como você ir comprar um par de sapatos, e o par de sapatos custa, digamos, R$500, né? Aí eu quero esse sapato aqui, está escolhido e tal, esse aqui, R$500. Aí o cara vai chegar para você, o vendedor, e diz, olha, o sapato custa 500, mas o senhor vai ter que pagar 600, porque a gente teve um prejuízo e precisamos cobrir o prejuízo. Então o senhor, a sua parte, a sua contribuição para cobrir o prejuízo é pagar mais pelo sapato. É exatamente o que está acontecendo conosco.
as empresas distribuidoras de energia malandramente espetaram na nossa testa, no nosso bolso, os prejuízos que alegam ter tido, coisa que com a tarifa, super tarifa criada pela ANEEL, como lembrou a Lana, é impossível ter prejuízo. Não tem como ter prejuízo com essa super tarifa de escassez hídrica.